Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do curso de Química do Preveste Unicap. Sou o professor Edson Souza, dos cursos de Química e Meio Ambiente. Hoje nós iremos conversar sobre um sistema muito importante, são chamados sistema tampão. O que é um tampão, como ele se comporta, nós vamos ver nesse conteúdo e também na próxima aula. Dividimos, como sempre, em duas partes. Então, um sistema tampão é um sistema que apresenta pH praticamente constante, mesmo quando eu adiciono uma pequena quantidade de ácido ou bases ao sistema. Então, eles praticamente mantêm o pH constante. Há uma pequena variação, é verdade, mas, regra geral, ele mantém um sistema constante, o pH constante. E quem é que forma o sistema tampão? Nós temos duas possibilidades. Deixa eu pegar o laser aqui para a gente. Se for um tampão ácido, ele é formado por um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. Por exemplo, o ácido acético e um sal chamado acetato de sódio, que é derivado do próprio ácido acético. Então, esse conjunto eles formam um sistema tampão. Como eles é um ácido, então a gente chama um tampão ácido. Pode ser também base fraca e um sal derivado dessa base. Por exemplo, o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o cloreto de amônio, que é um sal derivado dessa base, ok? E como é que funciona um tampão ácido? Como eu disse, ele resiste a variações de pH, varia muito pouco o seu pH, mesmo quando eu adiciono pequenas quantidades de ácidos fortes. Então, vamos analisar esse tampão, que é um tampão ácido, formado pelo ácido acético, que por ser um ácido fraco, está fracamente ionizado em H+, e o íon acetato. E o sal, que é o acetato de sódio, que por ser um sal, está totalmente dissociado. Então, isso está dentro de um recipiente, isso é uma solução. Aí eu vou adicionar um ácido. Veja, teoricamente, se eu adiciono um ácido, como esse ácido ele libera H+, então eu ia ter H+ livre no meio, esse pH deveria cair. Mas o tampão, de alguma forma, ele absorve esse H+ proveniente do ácido, ele não fica livre e o pH varia muito pouco. Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma: você colocou o H+ do ácido, proveniente da ionização do ácido, esse H+ se combina com os íons acetatos, que estão aqui no tampão, regenerando o ácido acético, ou seja, diminuindo a quantidade de H+ que estava no meio. Então, o sistema tampão absorve os íons H+ provenientes da ionização do ácido, evitando que haja uma variação significativa, uma diminuição muito grande no valor do pH. Então, ele tamponou o meio, ele evitou que o pH variasse. É assim que ele funciona quando eu adiciono um H+, que é vindo do ácido. Outra situação: se eu adicionar agora uma base a esse tampão, ora, a base a gente viu que se caracteriza, por liberar OH-. Então eu tenho um hidróxido de sódio e ele libera o OH-. Ora, se esse OH- não for absorvido pelo tampão, o pH irá subir, irá se elevar, o meio vai ficar muito alcalino. E por que não fica? Porque graças a essa reação aqui, o OH- reage com o ácido e aqui base mais ácido dá sal mais água. Então, dessa forma, o sistema tampão absorve o íon OH-, evitando um aumento significativo do pH. Então, entendeu como é que funciona o tampão? Por que é que o pH não varia? Porque ele absorve o H+ ou o OH- que é adicionado. Isso evita uma variação brusca do pH. E o que é um tampão básico? Como ele funciona? Vai ser de forma semelhante. Ele vai ter que cancelar o H+ ou o OH- que será adicionado. Vamos analisar o tampão formado pelo hidróxido de amônio
e o cloreto de amônio. É um tampão básico porque eu tenho uma base fraca aqui. Então, o hidróxido de amônio é uma base fraca, se dissocia ou se ioniza, e o sal, o cloreto de amônio, está totalmente dissociado. Aí eu vou adicionar uma base, eu vou adicionar OH-. Então, o tampão terá que absorver esse OH- para ele não ficar livre. E como é que ele se absorve? Ele absorve, o OH- reage com NH4+, produzindo NH4OH, tirando esse OH- extra do meio. Isso evita com que o pH aumente. Da mesma forma, para esse mesmo tampão, quando eu adicionar um ácido, a adição de um ácido irá provocar o aumento da concentração de H+. E aí, esse H+ não pode ficar livre. O que é que acontece? Ele vai se combinar com o OH- que tem aqui, ó, formando a água. Então, gente, o sistema tampão absorve os íons H+ provenientes da ionização do ácido, evitando uma diminuição significativa do pH do meio. Então, é assim que um tampão, seja ácido ou básico, funciona, absorvendo H+ ou OH- que é adicionado. Qual é o pH de um sistema tampão? Gente, nós podemos calcular um sistema tampão, o pH de um sistema tampão, pela equação de Henderson-Hausenbach, que diz que o pH é igual ao pKa, que é menos o log do Ka, já vimos isso, mais o log do sal sobre o ácido. E aí eu posso calcular o pH de um tampão, né? Isso aqui entre colchetes nós já sabemos, é a concentração do sal sobre a concentração do ácido, ok? Se for o pOH, se for um tampão básico, aí a gente acha logo o pOH, que é igual ao pKb mais o log da concentração do sal sobre a base, ok? Então, gente, era isso que a gente tinha para falar sobre sistema tampão. A próxima aula nós vamos ver umas aplicações de sistema tampão, resolução de alguns problemas, ok? Então, até breve, até a próxima aula.